Prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nossa aula será de português, com o tema Formando Palavras. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Então, como que você já aprendeu, que a gente já aprendeu em algumas outras aulinhas atrás, as sílabas das palavras, elas são sempre formadas por consoantes e vogais, certo? Tem várias outras estruturas, né? Mas sempre tem que ter uma vogal na sílaba de uma palavra, certo? Isso você já sabe, né? A gente aprendeu sobre a sílaba que é apenas uma vogal, por exemplo, a palavra uva, uva. A U é só uma vogal, né? Uma sílaba formada apenas por vogal. E a palavra, por exemplo, escola, escola. A sílaba es, ela é formada por vogal e por consoante. E tem também a palavra, por exemplo, tomate, tomate. O T e o O, por exemplo, ela é formada por uma consoante e uma vogal. E vocês aprenderam também sobre a sílaba que é CVC, consoante, vogal e consoante. Por exemplo, a palavra porta, porta. O P e o O e o R é a sílaba que é a consoante, a vogal e a consoante, certo? E temos também a sílaba CCV, que é a consoante, consoante e vogal. Por exemplo, a palavra prato, prato. O pra é uma sílaba que é P, que é uma consoante, o R, que é uma consoante, e o A, que é uma consoante. Então, pra é uma sílaba CCV, consoante, consoante e vogal. E temos também a sílaba CCVC, que é por exemplo, a palavra triste, triste. A sílaba tris é formada por consoante, consoante, vogal, consoante. Então, são inúmeras maneiras de se fazer uma sílaba, de se compor uma sílaba. Mas notem-se que em todas as sílabas sempre tem que ter uma vogal, certo? Bom, nossa explicação foi bem breve hoje, porque a Prof. Carol já vai para as atividades que vocês têm bastante atividade. Mas a Prof. Carol vai pular umas para vocês não ficarem muito cansados, tudo bem? Então, nós vamos lá para a página 37, onde vocês têm a número 7. Tem um textinho aqui sobre o ciclo da água, que é interessante vocês estarem lendo, tá bom? Mas vocês não precisam estar realizando a letra A, vocês não precisam estar realizando a letra B, vocês não precisam estar realizando a letra C. Nossa, a Prof. Carol tá querida hoje, né? Não precisa estar realizando a letra C, mas a Prof. Carol quer que vocês realizem a letra D, onde vocês vão ter que separar as sílabas das palavras do quadro e depois vocês vão ter que identificar e sublinhar a vogal de cada sílaba, tá? Então, vocês vão fazer a separação de cada sílaba e vão sublinhar as vogais, tá? Vocês vão identificar as vogais, que eu acho que vocês sabem, né? Segundo ano, eu acho que sim, né? Depois nós vamos para a letra E, que a Prof. Carol quer que vocês façam também, onde vocês vão ter que observar a separação silábica das palavras a seguir. Depois vocês vão ter que preencher embaixo de cada sílaba qual que é a estrutura silábica que ela corresponde. Então, a Prof. Carol explicou pra vocês, né? Que tem a consoante vogal, tem a vogal e consoante, tem a consoante, vogal e consoante, tem a consoante, consoante, vogal e tem a consoante, consoante, vogal e consoante. Se alguém tiver dúvida, tem aqui nesse textinho aqui, tá bom? Então, vocês precisam separar. Por exemplo, na verdade, já tá separado, né? Então, na letra E já está separado. Por exemplo, grande. Grande. A sílaba gran, como que ela é formada? Ela é formada por consoante e vogal, por vogal e consoante, como que é? Então, vocês vão ter que escrever embaixo. Por exemplo, gran, eu acho que ela é formada por uma consoante, consoante, vogal e uma consoante. E a sílaba D é formada por uma consoante e uma vogal. Então, vocês vão escrever embaixo aqui dessa listrinha aqui, ó, as iniciais, consoante, consoante, que é C, C, V, C. E a sílaba D, que é CV, que é uma consoante vogal. A gente vai abreviar as palavras, certo? Quando tá consoante, vocês vão colocar C, e quando tem vogal, vocês vão colocar V. E daí juntar todas a estruturinha da sílaba, tá bom? Nós vamos lá para a letra F, onde a Prof. Carol também quer que vocês realizem.
Vocês vão ter que identificar a estrutura das sílabas que está destacada nas palavras. Então, estrutura das sílabas. Estrutura quando a gente fala, né, se ela é vogal, se ela é consoante, se é uma consoante, uma vogal, se é uma vogal, uma consoante, ou se é aquelas outras que a gente aprendeu, né? Então, por exemplo, aqui, clima. O cli está destacado. Vocês acham que a sílaba cli, ela é que estrutura silábica? Vamos analisar. Cli, C-L-I. Então, ela tem uma consoante e uma vogal. Então, ela tem duas consoantes e uma vogal nessa sílaba. É só a sílaba que está destacada, que está pintada de preto, que vocês vão dizer ali, tá bom? A número 8 também não precisa estar realizando. Nós vamos lá para a número 9, onde vocês vão ter que observar as imagens e responder as questões abaixo. Qual o elemento que é escrito com a sílaba flo no início da palavra? Então, vocês vão observar essas imagens aqui e ver qual que se inicia com a sílaba flo. Letra B. Em uma das imagens há uma planta dentro de um elemento cujo nome inicia com a sílaba vá. Que elemento que é esse? Então, vocês vão voltar ali, por exemplo, uma planta dentro de um elemento cujo nome se inicia com a sílaba vá. Que elemento que é esse? Letra C. Em uma das imagens há uma cesta cheia com alguns alimentos. Para escrever o nome desse conjunto de alimentos, usamos a sílaba fru. Qual que é o nome misterioso? Letra D. Um elemento é escrito com a sílaba gri no início da palavra. Qual que é? Letra E. Um elemento apresenta seu nome escrito com a sílaba bor. Que elemento é esse em que posição da palavra a sílaba bor aparece? Um dos elementos é a letra F. Um dos elementos apresenta no nome da sílaba plá. Que elemento é esse e em que posição da palavra essa sílaba aparece? Então, por exemplo, que parte da palavra que essa sílaba aparece? Que vocês vão ter que falar da bor e do plá, tá? Qual que é o momento em que aparece? Que legal, vocês têm um desafio para fazer, gente. Nós vamos agora para o número 10, onde vocês vão ter que encontrar neste quadro 6 bichinhos que ajudam na polinização das flores. Dica, vocês vão ter que observar essas imagens, que já vai ter uma dica para vocês acharem as palavrinhas. E agora vocês vão ter que fazer o que se pede. Letra A, separar as sílabas que vocês encontraram. Então, vão escrever aqui, separando as sílabas de cada bichinho que vocês encontraram. Letra B, quais dessas palavras têm sílabas com a estrutura CVC, que é consoante, vogal e consoante? Qual dessas palavras? Vocês vão ver ali qual que tem, depois que vocês separaram, né? Qual dessas palavras que tem essa estrutura que pediu aqui. Letra C, quais dessas palavras têm sílabas apenas com a estrutura CV, que é consoante e vogal? Letra D, qual dessas palavras tem sílaba com a estrutura CVV, que é consoante, vogal e vogal? Será que tem alguma que é formada com essa estrutura CVV? Depois que vocês separarem, vocês vão me falar, hein? Número 11. Vamos criar novas palavras a partir das palavras que já existem. Esse vocês adoram, né? Cite uma palavra que comece com a segunda sílaba da palavra lagarta. Então, tá sublinhado ali, o gar. Então, vocês vão ter que criar uma palavra com gar. Será que garfo? Garfo. Garfo é uma palavra criada a partir da sílaba gar, certo? Vocês podem fazer outras, se vocês encontrarem outras também, sem problemas. Letra B. As duas primeiras letras da palavra grilo. Então, tá ali grifado. G e o R. O G e o R. Qual que vocês podem formar? Qual palavra vocês podem formar? Letra C. A última sílaba da palavra lacre. Então, tá grifado também ali, que é o cre. Letra D. A segunda sílaba da palavra conclusão. Também está grifada, que é o clu. E a letra E. A última sílaba da palavra centímetro, que é o tro. Então, vocês vão criar palavras a partir dessas palavras que estão grifadas e dessas dicas que está dando ali, tá bom? Tem até a letra E para vocês estarem fazendo. E também tem o entra em ação. A Prof. Carol
vai deixar livre para vocês escolherem quem quer fazer esse daqui, tá? Porque é um joguinho, então é bem divertido se vocês forem lá no anexo e recortar e montar, fazer o joguinho, pode ser com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos, e é divertido a gente ter um joguinho pra gente jogar, né? E é um joguinho de sílabas, vocês podem estar se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo, olha que legal. Então, como vocês têm o final de semana agora para vocês estarem fazendo, vocês têm o final de semana para estarem brincando. Então, a Prof. Carol vai deixar livre. Se vocês querem fazer, pode fazer, que vocês podem recortar do anexo e vai ser divertido, tá bom? Se vocês estiverem muito cansados, não precisa. Mas eu acho que vai ser bem legal ter um joguinho de sílaba, tá? Acho que vai ser bem divertido. Então é isso, galerinha. Nossa aula já chegou ao fim. Um super beijo da Prof. Carol, aproveitem o final de semana e não esqueçam de praticar a estrutura das sílabas, hein? Tchau!